Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, essa é a famosa passagem de Eclesiastes. Existe um tempo para cada coisa. Tudo tem seu tempo, momento oportuno, há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. O que está dizendo Eclesiastes? Aqui é um drama humano. Por mais que lutemos, por mais que tenhamos bens, nós não temos capacidade de mudar o tempo. Não temos capacidade de mudar muitos acontecimentos na história. Não temos capacidade de impedir nosso envelhecimento. Não temos capacidade de impedir que percamos quem nós amamos. Não temos capacidade de impedir que não tenha chuva, que fique essa seca. Existe um tempo neste mundo que só Deus controla. Agora, a sociedade atual tem sido iludida até pela tecnologia para ir contra a natureza. A natureza criada e a própria natureza humana. Usamos a tecnologia para tentar mascarar um pouco, fugir da realidade. E isso gera uma grande ansiedade, muita ansiedade. Porque nós nunca vamos conseguir controlar tudo. Nós temos que aprender com essa frase: há um tempo oportuno para cada situação que passamos. Como? Aí entra o Evangelho. Quem dizes os homens que eu sou? Cristo é a resposta para cada coisa que nós passamos no mundo. Por quê? Porque foi Ele que deu sentido à cruz. É impossível viver neste mundo sem cruz, sem sofrimento. Impossível. Impossível ser somente elogiado. Você sempre vai ser criticado em algum momento. Impossível que os seus atos sejam todos perfeitos. Vão acontecer atos falhos, fracassos. E aqui entra até uma das explicações que Augusto Cury, psiquiatra, fala por que as crianças estão com depressão, suicidando, como essa filha da minha colega de Uberlândia suicidou agora semana passada, com 12 anos de idade. Augusto Cury diz que os pais não ensinam os filhos a lidarem com o fracasso. Se fazem de super pais que não erram. É importante que os pais abram o coração para os filhos e expliquem que eles erram, que falharam na vida, mas que o fracasso nesse mundo é relativo. Você pode usá-lo, oferecer para Deus com humildade e Deus te fazer um trampolim na sua vida.
Desde quando eu entrei para formar para ser padre, eu sempre senti no coração o desejo de partilhar a minha miséria. Vocês que estão comigo há pouco tempo, já notaram que eu não escondo as minhas misérias. Eu já fui criticado por isso. Disseram que o padre, e é verdade, o padre na missa é Jesus Cristo, então eu não posso ficar expondo as minhas fraquezas. Mas Deus continua a me impelir a falar das minhas misérias. Por quê? Para que vocês paroquianos não se iludam com ninguém. Só tenham a plena certeza de que Cristo é. Qualquer um pode te trair, a começar do padre. Qualquer um pode entrar numa fofoca contra você. Não se iluda com nenhum ser humano. Só Deus é bom. Não é assim a resposta de Cristo? Ó meu bom mestre, o que devo fazer para entrar na vida eterna? Por que me chamas bom? Só Deus é bom. A última coisa que eu quero de vocês é que um dia alguém fale: eu pensava que fulano fosse assim, e eu me decepcionei muito. Acabou fulano para mim. Isso não é coisa para cristão falar. Você já sabe que todo mundo pode trair. Até seu pai, sua mãe, seus irmãos. Todo mundo. Cansei de pegar sociedade de irmãos que um está passando o pé no outro. Cansei. Agora, eu não estou dizendo isso para você sempre ficar afastado, desconfiado de todo mundo. Você confia desconfiando. Confia sabendo que podem te trair. É muito mais fácil de perdoar depois. É muito mais fácil você pedir o dom do perdão. Quando você sabe que só Ele é bom. Ele e os santos que já passaram, né? Nossa Senhora e todos os santos que já passaram pelas provas. Por isso que a igreja espera 5 anos para iniciar um processo de beatificação, depois que morre. Até morrer nós podemos fazer cagada. Todo mundo. Todo mundo. Né? Então isso é algo importante para viver esse tempo de cada coisa. Existe um tempo que você vai sentir feliz com os seus amigos, seus parentes. Existe um tempo que vocês vão se decepcionar com eles. Isso é normal. O que não pode é, não posso, agora acabou para mim, né? Isso não pode existir. Existe um tempo que a igreja, todo mundo parece bonzinho. Existe um tempo que você vai descobrindo que quase ninguém é bonzinho. E você não pode deixar a igreja, você não pode deixar Cristo por causa disso. Você tem que lutar. Claro, sempre há a possibilidade de abrir o coração para quem você tem amizade, tudo, confiar. Mas mesmo o melhor amigo pode um dia pisar na bola. A velhice, de que adianta ficar iludido? Que aqui na igreja você não vai morrer, não vai... Nós vamos ficar velhos. Mas nós podemos aproveitar a velhice do lado bom, a sabedoria, o que você já aprendeu, a humildade diante de Deus e rever a sua vida para que você cada vez mais seja alguém que seja luz para os mais jovens. Ao invés de ficar chorando, porque o corpo já não é o mesmo corpo de antes, tanto no vigor quanto na beleza. Por isso que eu já falo que quem nasce feio é melhor, né? Porque nem muda para feio, já continua a mesma coisa. Já é um trauma a menos. Mas de que adianta ficar lutando contra o tempo, contra a velhice? Repito, não sou contra a cirurgia plástica, mas tem gente que vive disso, achando que isso vai inclusive tem gente que chega para mim com trauma. Eu estou com trauma disso aí. Opera, faz plástica. Não tem problema com isso. Tem gente que tem trauma, tem orelha de abano, que desde criança, né? Às vezes o pai e a mãe, olha as criações, o próprio pai e a mãe falam dos defeitos do filho, isso tem um poder enorme. Então tem gente que precisa fazer plástica mesmo, para poder ajudar a curar do trauma. Mas tem gente que vive contra o relógio, né? Querendo cada vez mais ser jovem, não aceitando. Repito, não tem problema se cuidar. Mas achar que isso é a sua felicidade, você está redondamente enganado.
Pode se cuidar, pode fazer plástica, pode ficar mais bonito, mas você tem que estar olhando sempre para o céu. A sua meta não pode ser este mundo, tem que ser o céu. Porque aí sim, se o céu é a meta, tudo que acontece debaixo do tempo, que você não tem controle, tem sentido. Até a traição que você recebe na igreja tem sentido. Você ser humilhado, o sentido de você se oferecer para Deus. Bem-aventurados os humilhados, caluniados, não é assim? É uma bem-aventurança. É uma bem-aventurança. Quantas vezes já fui caluniado? Em 6 anos fui caluniado dentro da igreja, centenas de vezes, gravemente. Gravemente. Calúnias pesadas. Cada vez mais eu cresço com isso. Cada vez mais eu tento me desapegar da minha imagem. E quando eu desapego da minha imagem, só sobra Cristo. Só Cristo. São Paulo reclamava disso, né? Não reclamava. Dizia, fomos perseguidos, caluniados, cuspidos, presos. Tudo por amor ao reino dos céus. Isso que fez São Paulo ser São Paulo. Ele soube aproveitar cada momento debaixo do tempo. A morte tem nada mais doído que uma morte. É uma dor terrível. Muito terrível. O cristão tem direito de sofrer, de chorar. Tem, assim como Jesus sofreu. Mas nós temos também a possibilidade de pedir pela graça de Cristo que nos dê força, fortaleza para viver a morte de uma forma mais cheia dos dons do Espírito Santo. É possível. Não é nos tornarmos robôs. Nós não somos robôs. Eu já ouvi gente falando, não, porque fulano está chorando demais, então não tem fé. Ué, então Jesus não tem fé. Se ele é o próprio Deus, ele chorou. Não é isso. Mas tentar viver o luto como uma coisa que te força a lutar mais para salvar almas, a ser mais santo, para salvar a alma de quem você ama e também para um dia você estar com ela. Os pais que perderam os filhos. É possível sim que Deus dê uma graça. Aproveitar o momento. Mas quem é Jesus para você? A pergunta é essa. Jesus é simplesmente um cara que te ajuda, dá uma de mão? Ou é alguém que realmente você está disposta a configurar-se a Ele? A entregar a sua vida, a reconhecer que Ele é o Senhor do tempo, da história. Que Ele guia a história. A história não está à deriva. Por mais que pareça um caos. Imagina um país de guerra como a Ucrânia, que tem muitos católicos ortodoxos inclusive eu tenho um padre amigo meu na Ucrânia. Imagina uma guerra. A impressão que a gente dá é que Deus se escondeu. Onde está Deus? Mas mesmo ali, a gente tem que ter força para fazer oração e tentar achar um sentido em toda a cruz que passam, todo sofrimento. É muita gente sofrendo. Olha essa Maria Rita de 4 anos, né? No UTI, uma criancinha que tem tudo na vida, um tempo todo pela frente. Mas existe um mistério no sofrimento, que nós só vamos saber se nós rezamos. Por isso que eu falo, gente, não parem de vir à missa, de rezar, de fazer o rosário, de vir aqui no sonho. Porque isso vai mudar completamente a sua vida, não exteriormente, não no tempo, não no sofrimento, não nos fracassos, mas dentro. Eu já atendi centenas de unção de enfermos. A mesma pessoa, com a mesma doença, morrendo, que não vai na igreja, que não tem fé. E a pessoa com a mesma doença, morrendo, que tem fé. Quem olha de fora é a mesma coisa. Eu que vejo com o olhar da fé, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas sabe o que é nada a ver? É a mesma doença. Os dois morrendo. Mas são coisas completamente diferentes. Quem tem Deus, quem não tem Deus. Mas totalmente diferente. Ali você vê que valeu a pena. Não porque Deus não impediu que tivesse doença. Não porque impediu que morresse. Até porque se impedisse ali, mais cedo ou mais tarde viria de novo. Ninguém vai ficar para a semente. Não é assim? Tem algumas igrejas aí
que ficam iludindo o povo. Vem para cá, que você acaba os problemas. Não tem nem dívida, não morre. Vai vendo os próximos capítulos das novelas, para ver onde que vai parar. Aí depois entra em depressão, porque foi iludido, mas vocês não são burros de pensar que aí Deus vai acabar com todos os problemas. Ninguém não precisa nem de 2 neurônios matar burro no meio. Meio neurônio já é suficiente para entender isso. Agora, você pode viver o sofrimento com a fortaleza. Como a mãe, que eu já citei aqui, né? A mãe da Lana, que morreu no acidente com o Cristiano Araújo. Quando eu fui fazer a pregação lá sobre Santa Rita, ela perdeu 2. O Pedro, com 13 anos, de câncer. E a Lana. E ela me disse, o marido chegou lá em Goiânia, com as amigas, ela está ficando doida. E ela me disse assim, padre, explica para eles que é possível ser feliz, mesmo perdendo 2 filhos. Porque eu sei que se Deus me deu, Ele tira quando quer. E eu aceito, padre. Eu aceito. Fala para eles. Por favor, fala para eles que é possível ser feliz.